Durante um jantar em família, minha mãe sorria. Meu pai fazia um brinde. Minha irmã estava distraída no celular. Foi quando minha filha me passou um bilhete por baixo da mesa. Estava escrito: ligue para o 911. Ela estava pálida. Não entrei em pânico. Apenas fiz o que dizia. 17 minutos depois, quem estava em pânico eram meus pais. Sim, essa foi minha quinta-feira à noite. Dirigi por 2 horas para chegar até ali. Achei que estava sendo uma boa mãe. Uma boa filha. Era para ser só uma noite tranquila no retiro da família, que é um jeito generoso de chamar uma casa mofada, com o teto baixo, paredes finas demais e tudo rangendo. Você conhece o tipo. O tipo de lugar onde sua sobrinha lembra mais dos azulejos do banheiro do que dos poros do sol. De qualquer forma, meus pais haviam convidado Lily, minha filha, para passar algumas semanas lá logo depois da formatura. Disseram que ela estava abatida. Que precisava descansar. Que estavam com saudade. E eu, boba, acreditei. Lily ficou mais quieta depois que Henry, meu tio-avô dela faleceu. Ele era como um avô para ela. Não tinha esposa nem filhos. Só um coração mole e uma casa silenciosa cheia de trenzinhos de madeira. Ela ficou devastada quando ele se foi. Evitava chamadas. Mas, quando atendia, ela parecia cansada, não assustada. Cansaço eu sabia lidar. Cansaço eu não podia consertar. Então perguntei se poderia visitar por uma noite. Eles não gostaram muito, mas disseram que sim. Agora vou dizer uma coisa estúpida. Eu não senti que havia algo errado quando cheguei. Entrei. Todos sorriram. Minha mãe me abraçou. Meu pai fez piada com o vinho que levei e disse que dessa vez era até bebível. Riram. Minha irmã acenou da cozinha. Tinham até acendido velas na varanda, como se aquilo fosse um Airbnb com nota 5 estrelas. E Lily estava lá. Meio sorrindo. Estava mais magra, ainda mais pálida. Os olhos dela tinham aquele brilho de quem chorou há pouco tempo, mas ela sorriu quando me viu. Levantou e me deu um abraço longo. Longo o suficiente para me deixar alerta. Aquele tipo de abraço que diz: graças a Deus você veio, mas não posso deixar transparecer. Então, não disse nada. Só segurei a mão dela e perguntei: está tudo bem? Ela assentiu. Começou o jantar. Hambúrgueres, salada de batata, tomates cortados como se fosse com colher. Todos conversavam como se fosse uma noite qualquer. Meu pai contou uma história sobre quase bater um carrinho de golfe. Minha mãe servia vinho de caixa nos copos de todo mundo dizendo: só um pouquinho. Enquanto eu me servia com meia taça, vi minha irmã mexendo no celular embaixo da mesa. O homem sentado à minha frente, um amigo da família, sorria sempre que eu olhava para ele. E eu sorria de volta, porque mulheres aprendem desde cedo a sorrir quando homens olham para elas. Eu não lembrava o nome dele. Nem sei se me disseram alguma vez. E então aconteceu. Bem na hora em que meu pai levantou o copo para fazer um brinde, algo sobre ar puro, família, e como deveríamos fazer isso mais vezes, senti uma mão roçar meu joelho por debaixo da mesa. Lily, sentada ao meu lado, colocou algo no meu colo. Era um pedaço de papel dobrado, arrancado de um bloco de notas. Do tipo que minha mãe deixava ao lado do telefone fixo para anotar lista de compras ou recados passivo-agressivos sobre reciclagem. Olhei para baixo e desdobrei o bilhete. 2 palavras, todas em letras maiúsculas. Ligue para o 911. Sem ponto de exclamação. Sem explicação. Só isso. Congelei. Lily continuava olhando para frente, como se nada tivesse acontecido, focada no centro da mesa. Mas eu vi. Vi suas mãos trêmulas. Vi sua perna balançando debaixo da mesa. Minha garganta secou. Minha mãe virou-se para mim. Tudo bem, querida? Dobrei o papel de novo, sem piscar, e o escondi sob minha perna. Tudo sim, respondi com um sorriso forçado. Acho que foi só a salada de batata, um pouco pesada. Eles riram. Meu pai fez uma piada sobre minha barriga de cidade grande. Ri também. Mas já não sentia minhas mãos.
O que, meu Deus, estava acontecendo? Olhei de novo para Lily. Ela não olhou de volta. Seu maxilar estava travado. Os olhos, distantes. Ela estava falando sério? Era algum tipo de brincadeira? Não. Ninguém brinca assim. E por que ela não disse nada em voz alta? Porque ela estava com medo. E foi nesse momento que percebi. Eu precisava sair dali. Pigriei. Você se importa se eu usar o banheiro? Minha mãe fez um gesto com a cabeça, apontando para o corredor. Claro, querida. Levantei levando minha bolsa. Só por precaução. Só para garantir o que eu ainda nem compreendia. Mas meu estômago já sabia. O corredor era apertado. A porta do banheiro, emperrada como sempre, parou na metade. Forcei, entrei e tranquei atrás de mim. Sentei na tampa fechada do vaso, como se fosse vomitar. Peguei o celular. Minhas mãos tremiam tanto que precisei tentar 3 vezes até conseguir desbloquear a tela. Não liguei para o meu marido. Não mandei mensagem para ninguém. Fui direto para o 911. O atendente atendeu em menos de 5 segundos. Emergência. Qual é a sua localização? Passei o endereço. Minha voz falhou na metade do nome da rua. Eu não sei o que está acontecendo, sussurrei. Minha filha me passou um bilhete por baixo da mesa. Dizia, ligue para o 911. Ela parecia assustada. Está hospedada aqui com meus pais. Eu só estou visitando. Não sei o que está errado, mas acho que ela está em perigo. Por favor. O atendente fez algumas perguntas. Meu nome. Quantas pessoas estavam na casa? Se alguém havia se machucado. Eu não sei repetir. Mas acho que ela está tentando me dizer alguma coisa. Ela parece esgotada. Como se estivesse chorando há dias. Algo não está certo aqui. Ele garantiu que já havia enviado ajuda. Desliguei. Fiquei ali sentada, tentando respirar. Agora eu tinha outro problema, precisava voltar. Voltar para aquela mesa. Sentar com aquelas pessoas. Pessoas que podiam ser completamente inocentes, ou não. Eu estava paranoica? Ou minha filha acabará de me mandar o bilhete mais assustador da vida dela? Agora só restava esperar. Não me lembro de destrancar a porta. Nem de voltar à mesa. Nem de como consegui me sentar sem desmaiar. Mas lembro da taça de vinho na minha mão. Não bebi. Apenas segurei. Como se fosse um apoio. Porque, se eu soltasse, minhas mãos revelariam o que estava acontecendo por dentro. Minha filha tinha acabado de me passar um bilhete que dizia: ligue para o 190. E eu liguei. Eles estavam a caminho. Mas agora eu estava presa naquela mesa com 4 pessoas sorrindo, servindo salada. Como se aquilo tudo não fosse um filme de terror. Em câmera lenta. Um daqueles jantares de família antigos, que começam com um brinde e acabam com alguém sangrando sobre a toalha de mesa. Eu ri de uma piada, nem sei qual, continuei rindo, concordando, sorrindo porque é isso que mulheres fazem quando estão com medo. É o que filhas fazem quando os pais olham direto nos seus olhos e dizem que está tudo bem, quando claramente não está. É o que mães fazem quando sentem que seus filhos estão em perigo, mas não sabem exatamente o motivo, nem de quem. No meio do riso forçado e do zumbido nos meus ouvidos, meu cérebro fez o que sempre faz quando estou no limite, recuou. Porque, na verdade, isso tudo não era novo para mim. Cresci nesse ambiente. Passei a vida vindo para esse lugar, essa casa com cheiro de mofo, de lustramóveis velho e café queimado. Meus pais a compraram quando eu tinha 4 anos. Minha irmã ainda usava fralda. Lembro da queimadura de sol que tive no primeiro verão aqui e de como minha mãe me culpou por não ter passado o protetor direito, como se eu, uma criança, tivesse falhado num procedimento técnico. Mas ela dizia isso com gentileza. Ela dizia tudo com gentileza. Eles não eram pais que gritavam, isso seria óbvio demais. Eram frios. Educados. Distantes. Quase formais.
Se alguém perguntasse, diriam que fizeram tudo certo. Tínhamos comida, roupas, eles iam às apresentações da escola, batiam palmas, sorriam. Minha mãe preparava nossos lanches sem casca, em potinhos com códigos de cores, com bilhetinhos dobrados. Seja gentil. Faça boas escolhas. Com amor, mamãe. Ninguém via o silêncio quando a porta se fechava atrás de nós. Ninguém via como o carinho só aparecia quando era com a minha irmã. Eu vivia tentando conquistar algo que nunca foi realmente meu. Ela podia existir, simplesmente existir. Derramar suco, chorar por causa de desenho, quebrar coisas. Eles riam, chamavam de bobinha, consertavam. Eu, por outro lado, tirava notas máximas, me oferecia para lavar a louça, e até inventei uma coreografia inteira na sala aos 7 anos só para que me notassem. Eles notaram e pediram para eu parar de fazer barulho. Eu sei como isso soa. Pequeno. Infantil. A história de uma criança com ciúmes, que não recebeu abraço bastante. Mas aqui está a verdade: quando você cresce numa casa assim, a ausência de amor não vira grito ou tapa, vira precisão. Tudo no lugar. Tudo certo. Só faltava o sentimento. Eles fizeram tudo certo, exceto sentir algo verdadeiro por mim. Em algum momento, talvez aos 12, talvez aos 15, eu parei de tentar. Lembro de uma noite sentada na varanda, depois de uma festa de aniversário onde esqueceram de acender as velas, pensando, ok. Talvez você não consiga forçar as pessoas a te amarem. Talvez essa seja só a versão de pais que eles são. E quando aceitei isso, parei de esperar calor, parei de precisar dele. Mais ou menos. Quando engravidei da Lily, eu tinha 20 anos. Essa história fica para outro dia. O que importa aqui é que, quando ela nasceu, eu prometi a mim mesma que ela nunca se sentiria como eu. Que nunca teria que se perguntar se era amada. Que nunca precisaria conquistar o próprio lugar na minha vida. E eu cumpri essa promessa. Meus pais, para ser justa, demonstraram algum interesse no começo. Quando Lily ainda era bebê, mandaram pelúcias, cartões, perguntaram por ela de vez em quando. Mas não demorou até o velho padrão se repetir. O mesmo desinteresse educado. O mesmo afeto condicionado. Aquele que só aparecia quando fazia com que eles parecessem boas pessoas aos olhos dos outros. As ofertas para cuidar da Lily, no começo, pareciam bem intencionadas até começarem a se transformar em cancelamentos de última hora. Sempre havia alguma desculpa, estavam ocupados, confusos com as datas, mandavam mensagens atrasadas depois dos aniversários. Eu nunca disse para Lily que não podia amá-los. Nunca proibi que ela se aproximasse. Pensei que, se eles quisessem ter um relacionamento com a neta, eu não seria um obstáculo. Eles não eram pessoas ruins, eu repetia para mim mesma. Apenas limitadas. Emocionalmente atrofiadas. Mas Lily percebia. Crianças sempre percebem. Houve muitos fins de semana em que dirigíamos 2 horas até essa mesma casa. Ela vinha animada, com a mochila cheia de material de arte, os lanches preferidos e o livro mais recente que queria mostrar à avó. E eles? Acenavam vagamente e voltavam a ler o jornal. E eu deixava. Porque eles não a machucavam. Não faziam nada objetivamente errado. Certo? A única pessoa que nunca decepcionou Lily nenhuma vez sequer foi o tio Henry, o irmão mais velho da minha mãe. Ele nunca teve filhos, nunca se casou, perdeu o grande amor da vida dele aos 30 e nunca mais pareceu se recuperar. Viveu com discrição. Tocou um negócio bem-sucedido, aposentou-se cedo, viajou, doou dinheiro para causas silenciosas. Ele me mandava livros com anotações escritas à mão nas margens e, certa vez, me enviou pelo correio um par de luvas que mencionei ter gostado 2 anos antes com os recibos ainda dobrados dentro. Quando Lily nasceu, algo nele acendeu. Ele a segurou como se fosse feita de cristal raro. Chegava com livros ilustrados em italiano e uma coruja de madeira esculpida de algum país que eu nunca tinha ouvido falar. Nunca perdeu um aniversário. Nunca esqueceu uma apresentação da escola. Chamava Lily de sua garota milagrosa. E ela o amava de volta com tudo que tinha. Pela primeira vez na vida, alguém a fez sentir que ela era suficiente. Que não precisava ser outra coisa para merecer amor.
Ela adormecia no ombro dele e dizia que ele cheirava a canela, café e segurança. Ele morreu há 3 semanas. Foi dormindo, em paz. Um fim tranquilo, como a vida que ele escolheu viver. Mas Lily não lidou com isso da mesma forma. Ela se apagou. Não saía da cama. Não falava. Não comia. Eu achava que o luto viria em ondas. Mas para ela veio como um apagão total, sem luz, sem fôlego, sem margem de respiro. E então meus pais ligaram. Disseram que Lily podia passar um tempo com eles na casa de campo, essa mesma casa em que estamos agora. Disseram que o ar puro faria bem, que a família ajudaria. E que Deus me perdoe, eu acreditei. Achei que talvez fosse verdade. Então deixei que ela viesse. 2 semanas. Ela ficou aqui. Eu ligava, e às vezes ela atendia. Sempre com voz cansada. Sempre dizendo que estava bem. E eu, tola, acreditei. Até hoje à noite. Até o sorriso que não alcançava os olhos. Até o silêncio nos ombros dela. Até o bilhete em minha mão com 2 palavras: ligue para o 911. A batida na porta veio 15 minutos depois da ligação. Eu já tinha voltado para a mesa, sentada sobre uma almofada fina, em uma cadeira que parecia feita de pregos. A cólica no meu estômago era tão forte que achei que estivesse tendo apendicite. Ou que era um castigo divino por confiar em pessoas que usam cardigan no verão. Quando bateram na porta, congelei. Todos congelaram. Meu pai parou no meio da frase. Minha mãe levou a taça de vinho até a metade da boca e ficou imóvel. Minha irmã olhou para a porta como se duvidasse da própria percepção. E Lily? Lily não se mexeu. Nem piscou. Eu me levantei. Disse: eu atendo. Como se ninguém ali tivesse reconhecido o som de autoridade do outro lado da varanda. O homem, o tal amigo da família a quem nunca fui formalmente apresentada, também se levantou. Não completamente. Meio caminho. Como se não tivesse certeza se deveria se envolver ou apenas observar. Mas eu já estava andando. Abri a porta. 2 policiais, um homem e uma mulher, estavam ali. Sem sorrisos. Rádios nos ombros, ainda sibilando baixinho. Senhora, disse o policial, recebemos uma chamada desta residência. Eu respondi. Minha voz saiu alta demais. Engoli em seco. Foi por causa da minha filha. Ela me deu um bilhete. Mandou eu ligar para o 190. Ela está aqui dentro. Tem alguma coisa errada. Ela não consegue dizer em voz alta, mas alguma coisa está errada. Eles assentiram. Nenhuma pergunta, nenhuma expressão de surpresa, só movimentos calmos, eficientes, de quem já passou por isso muitas vezes. A policial me perguntou se poderia conversar com Lily em particular. Assenti, dei um passo para o lado e apontei: ela está na mesa. Em seguida, o outro policial me pediu para falar do lado de fora. Eu o segui, fechando a porta atrás de mim como se isso pudesse conter o pânico que crescia dentro do meu peito. E então esperei. Eles ficaram lá dentro por 7 minutos. Eu contei. Conferi meu celular 12 vezes, sem exagero. Não me mexi. Não conseguia. Fiquei parada na varanda, olhando a brisa fazer sombra nas rosas murchas do jardim. Pensei no tio Henry, no bilhete que Lily me passou, no jeito como minha mãe sorria rápido demais, no chá que sempre vinha naquela mesma caneca lascada que Lily nunca terminava de beber. Quando a porta se abriu, virei imediatamente. Lily estava de pé ao lado da policial. As mãos tremiam. O rosto, branco como giz. Mas ela estava falando. Finalmente, ela estava falando. A policial me chamou com um aceno, e eu me aproximei devagar, chegando até a porta no momento em que ouvi as palavras da minha filha. O tio Henry deixou tudo para mim. Mas eles não me contaram, disse Lily. A voz dela era baixa, mas clara. Disseram só que eu precisava descansar. Que eu estava de luto. E aí começaram a me pressionar para assinar umas coisas. Pisquei, tentando entender. Que tipo de coisas? Perguntou a policial. Não sei.
Documentos. Uma liberação de responsabilidade, acho que era esse o nome. Mas tinha meu nome. E o advogado, aquele homem ali, ela apontou para dentro. Ele era o advogado do tio Henry, mas nunca me ligou. Só eles. Ele veio aqui e disse que era para simplificar as coisas. A policial assentiu, encorajando-a a continuar. Eu disse que não. Que precisava de tempo. Pedi para ligar para alguém. Mas pegaram meu celular. Disseram que era pelo meu bem. Pela minha saúde mental. Que eu ia entender depois. Mas, a voz de Lily falhou um pouco, acho que estavam me dopando. As coisas começaram a girar. Até as paredes pareciam se afastar. Os dois policiais trocaram um olhar tenso. Em silêncio, o homem saiu para o corredor. Alguns segundos depois, vozes abafadas, passos rápidos. Eles começaram a chamar meus pais. Depois Astrid. Depois o advogado. Um por um, todos foram levados de volta à sala. Ninguém estava sorrindo agora. Minha mãe se levantou, indignada. Isso é ridículo. Disparou. Ela está de luto, reforçou meu pai, erguendo as mãos como se estivesse em um púlpito. Vocês precisam entender. Nós só estávamos tentando ajudar. Ela tá paranoica, disse minha irmã. Desde o funeral ela não está bem. O advogado continuou em silêncio. A policial respondeu firme. Precisamos revistar a propriedade. Minha mãe riu um riso seco, agudo, cortante como vidro quebrando. Você não pode estar falando sério. Com base em quê? Na imaginação dela. Temos uma denúncia. E agora temos um depoimento. Isso nos dá causa provável. Os policiais pediram para que todos permanecessem onde estavam. Chamaram reforços. E eu fiquei ali, parada na porta, como se estivesse assistindo a tudo de fora, como se aquilo fosse um documentário sombrio sobre uma família sendo desmontada diante das câmeras. Uma família que podia ser a minha, mas que de repente parecia tão distante quanto estranha. Começaram pela cozinha. Levaram 15 minutos. Quando voltaram, o policial carregava um saco plástico. Lá dentro, havia comprimidos soltos pequenos, redondos, esbranquiçados. Sem frasco. Sem rótulo. Escondidos no fundo de uma gaveta da cozinha, sob uma pilha de cupons velhos. O policial chamou reforços pelo rádio e solicitou testes de campo. Em seguida, eles seguiram para o quarto de hóspedes, o quarto em que o advogado estava hospedado. Foi lá que encontraram os documentos. Todos com o nome da Lily impresso claramente no topo de cada página: beneficiária, renúncia de direitos, perda de espólio. Tudo digitado, bem formatado, grampeado com cuidado, documentos prontos para serem usados, exceto por um detalhe: a assinatura dela ainda estava em branco. Depois foram até o porão. Um lugar em que eu nunca tinha entrado. Meus pais sempre diziam que era usado apenas para armazenamento. Mas, ao que parecia, armazenamento significava um quarto pronto, uma cama, uma mesa de cabeceira, cobertores dobrados em pilha. Estava limpo. Quase aconchegante se você não olhasse com atenção. Mas ali havia um ferrolho do lado de fora da porta. A janela era estreita. Não abria. E lá estavam os pertences de Lily, sua jaqueta, um par de meias, um caderno pela metade e o colar que o tio Henry deu a ela de presente no aniversário de 16 anos, todos organizados sobre a mesa, como se estivessem preparando lugar para ela, para que ela não saísse. Faltava apenas uma coisa: o telefone. Eles o encontraram trancado num armário na lavanderia, junto com a carteira dela. Foi para o bem dela, para a paz de espírito, minha mãe havia dito. Eu não chorei. Não ali. Acho que estava entorpecida demais para conseguir. Os policiais também não pediram explicações. Não precisaram. O advogado foi o primeiro a ser levado algemado, mãos para trás, expressão ilegível. Depois vieram meus pais. Por fim, Astrid. Nenhum deles olhou para mim. Nenhum sequer me encarou. Fiquei com Lily. Abracei-a e não soltei por nada. Quando a ambulância chegou para verificar os sinais vitais dela, entrei junto e fiquei ao seu lado o tempo todo.
Ela parecia tão pequena dentro daquele moletom largo. Tão cansada. Passei a mão com delicadeza na testa dela e perguntei baixinho. Por que você não me contou? Ela nem abriu os olhos. Achei que você não acreditaria em mim. E isso foi o que mais doeu. Porque, em algum momento, minha filha aprendeu a mesma lição que eu aprendi. Quando as pessoas agem com calma, com educação e com aparência de sensatez, o mundo demora devagar demais para acreditar no que acontece por trás das portas fechadas. Mas desta vez alguém acreditou. Se você nunca teve que esconder seu pânico atrás de um sorriso educado enquanto sua filha revelava uma conspiração familiar na mesa de jantar, posso garantir, 10 de 10 não recomendariam. Mas sabe o que é pior? É quando eles são soltos. Meus pais. Minha irmã. O advogado. Todos liberados sob fiança, aguardando julgamento. Crime não violento, disseram. Nenhum dano confirmado, sem antecedentes, colaboraram com a prisão. Claro. Lily foi dopada, isolada e emocionalmente manipulada pela própria família, mas eles trataram como se tudo não passasse de um pequeno mal-entendido. Como se tivessem esquecido de devolver um livro da biblioteca. Lily não dormiu por 3 noites seguidas. Qualquer som a fazia pular. Se recusava a ficar sozinha em qualquer cômodo da casa, mesmo com as luzes acesas. Continuava perguntando se a gente estava realmente seguro agora, se eles voltariam. Como se tudo pudesse terminar com uma visita inesperada e uma caçarola na mão. Eu não disse a ela o quanto esse medo era real. Mas comecei a trancar todas as portas. Todas as janelas. Até a do banheiro. Porque eu conheço minha família. E eles não aceitam perder. Aconteceu numa terça-feira. Eu tinha ido à cidade por algumas horas, para uma reunião com um cliente que não dava para remarcar. Lily insistiu que estava bem. Disse que ficaria em casa, talvez lesse, talvez finalmente comesse alguma coisa. Eu quase desisti de ir, mas fui. Claro que fui. E claro que eles vieram. Quando cheguei, Lily estava sentada no chão da sala, joelhos dobrados contra o peito, o celular no colo, o rosto completamente pálido. Eles vieram, disse ela. Sem rodeios. Sem emoção. Sem levantar os olhos. Quem? Todos eles. A vovó, o vovô, a Astrid. Soltei a bolsa e fui até ela num segundo. Você está bem? Eles encostaram em você? Fizeram alguma coisa? Só conversaram. Ela desbloqueou o telefone, abriu as mensagens de voz e apertou play. A voz da minha mãe surgiu primeiro. Doce. Melosa. Como quem elogia a decoração da sala de uma conhecida. Lily, querida, só queremos esclarecer as coisas. Você sempre foi tão sensível, tão poética. Você vê o mundo de um jeito diferente. Isso não é crime, meu amor? Depois veio meu pai. Frio. Você não tem ideia da pressão que estávamos enfrentando. Sua avó não dorme há semanas. E então Astrid. Ríspida. Reta como uma navalha. Nunca foi sobre te machucar. Foi sobre justiça. Aquele dinheiro, o que você faria com ele? Disse minha mãe. E depois, com aquele tom falso e doce que ela sempre usava, isso destruiria essa família. Talvez se Henry tivesse deixado para alguém mais maduro. A gravação terminou aí. Minha mão tremia. Relatei a visita imediatamente. As condições da fiança eram claras, nenhum contato. E ainda assim, eles apareceram. Sem convite. Arrogantes o suficiente para falar abertamente enquanto Lily registrava tudo. Até o policial que colheu meu depoimento pareceu conter a raiva. Naquela noite, comecei a empacotar tudo. 2 dias depois, nos mudamos. Não para sempre, só até o julgamento. Achei um aluguel de curto prazo em um bairro tranquilo da cidade. Um lugar com paredes grossas, várias trancas e uma vizinha idosa que espiava pela janela como se fosse seu trabalho. Era perfeito. Lily não reclamou. Só ficou perto de mim. Ainda falava pouco. Ainda verificava as fechaduras 2, 3 vezes antes de dormir.
Entrei com um pedido de ordem de restrição, e foi concedida em menos de 24 horas. As acusações estavam sendo finalizadas. A promotoria montava o caso. Então começaram os interrogatórios. A polícia os separou. Primeiro meu pai, depois minha mãe, depois Astrid, e por fim o advogado. Um a um, todos foram desmoronando. Usaram uma tática clássica, disseram a cada um que os outros já haviam confessado. Bastou. Minha irmã, aquela que sempre se gabou de sua lealdade, foi a primeira a ceder. Disse que tudo foi ideia da nossa mãe, e que ela só havia concordado. Minha mãe culpou o advogado, disse que nunca colocou nada no chá, que Lily devia estar imaginando. Meu pai alegou que não sabia de nada, que achava que o porão trancado era só um espaço seguro. O advogado, bem, ele desmoronou por completo. Entregou e-mails, registros bancários, cópias de documentos, e até uma pasta com rascunhos de possíveis versões, incluindo um com o título cenário do pior caso. Quase admirei o nível de planejamento. Quase. As acusações vieram logo depois. Meu pai foi condenado por cárcere privado, coerção e administração de substância controlada sem consentimento. Pegou 6 anos, com possibilidade de condicional após 4. Minha mãe foi condenada por conspiração para fraude e distribuição ilegal de substâncias. Levou 4 anos, sem chance de liberdade antes da metade da pena. Minha irmã foi sentenciada por conspiração. Pegou 18 meses, dos quais cumpriu 9. O advogado teve sua licença cassada e foi condenado por fraude e cumplicidade em sequestro. Pegou 8 anos, sem possibilidade de redução. Não parecia vingança. Parecia respirar. 3 meses depois, o espólio foi finalmente resolvido. Fomos chamadas ao escritório de um advogado de verdade, que falava como gente normal e não sorria para menores de idade fingindo simpatia. Ele entregou a Lily um envelope grosso e disse, com gentileza: "Agora é seu." O valor era maior do que imaginávamos. Mais do que Lily sonhava. O suficiente para pagar faculdade, terapia, moradia, viagens, uma vida. Um futuro. Ela chorou quando chegamos em casa. Não pelo dinheiro, mas porque, pela primeira vez em muito, muito tempo, ela se sentiu segura. E sabia, com certeza, que eles não poderiam tirar mais nada dela. Nunca mais. Às vezes eu ainda me pergunto, fui negligente por não ter percebido antes? Eu deveria ter feito mais perguntas? Forçado mais? Confiado nos meus instintos em vez dos sorrisos polidos e dos guardanapos impecavelmente dobrados? Porque, olhando para trás, os sinais estavam todos lá. A voz da Lily ficando mais baixa, o olhar dela cada vez mais distante. O jeito como me abraçou naquela noite um pouco mais forte, um pouco mais demorado do que o normal. Eu não sei. Talvez eu tenha falhado com ela por um tempo. Mas quando ela mais precisou, eu escutei. E eu liguei. Talvez isso seja o que realmente importa. Hoje, ela está segura. Se curando. Rindo de novo, mas de verdade, não aquele sorriso forçado que a gente dá em jantares de família só para manter a paz. Eu aprendi que amar não é o mesmo que ficar em silêncio. E que ser família não significa perdoar sem mudança. Então, eu errei. Ou fiz a coisa certa tarde demais? Me conta aí nos comentários, quero mesmo saber o que você pensa. E se quiser ouvir mais histórias como essa, clique em inscrever-se.